Tem gente que passa a vida inteira esperando. Esperando o momento certo, esperando alguém notar, esperando que algo mude lá fora. Mas o que ninguém conta é que nada acontece de verdade, até que algo dentro de você mude. Hoje vamos começar com 12 lições estoicas simples, mas poderosas. Se você aplicar cada uma delas com intenção, vai perceber algo extraordinário. Tudo o que você deseja começa a se mover em sua direção. Não por mágica, mas porque você muda a maneira como caminha. Descubra como pequenas atitudes diárias, quando feitas com consciência, constroem uma nova versão de si mesmo. E essa nova versão atrai um novo mundo. Na sequência, vamos mergulhar mais fundo. O verdadeiro obstáculo raramente é externo. Ele mora dentro da gente. Hoje você vai enxergar com clareza, porque a maior batalha da sua vida é contra você mesmo. Contra os medos que você veste como prudência, contra a voz que diz que ainda não é hora. Este vídeo não é sobre mudar o mundo, é sobre mudar a si mesmo e ver o mundo se transformar como consequência. Você já pensou sobre quanto tempo tem se perdido em busca da aprovação dos outros, se comparando constantemente, esperando que alguém te diga que você é suficiente? Deixe-me compartilhar algo com você. Nada mudará no mundo ao seu redor até que você decida transformar o mundo dentro de si. A verdadeira evolução começa quando você se volta para o seu interior, deixa de se perder nas distrações do exterior e começa a construir sua vida com intenção, propósito e autenticidade. O dia em que você colocar toda a sua energia em ser a sua melhor versão, sem pedir permissão e sem precisar da aprovação de ninguém, é o dia em que tudo começará a mudar. Está pronto para se tornar a sua prioridade? Porque, se você não fizer isso por si mesmo, ninguém mais o fará. Antes de começar este vídeo, escreva nos comentários a seguinte frase: Hoje, escolho minha transformação. Grave isso em sua mente, porque cada palavra tem um poder enorme. Ao escrevê-la, ela se torna sua, e ao repeti-la, você a insere no seu subconsciente. E é aí que a verdadeira mudança começa. Vamos começar. 1. A chave está dentro de você. Você já parou para refletir sobre o quanto a sua vida poderia mudar se você parasse de se preocupar com o que os outros pensam e começasse a focar apenas em si mesmo? E se ao invés de gastar energia tentando controlar o que está fora de seu alcance, você se voltasse para o seu próprio interior, onde reside o verdadeiro poder? A mudança mais profunda que você pode experimentar acontece quando decide, de uma vez por todas, direcionar sua atenção para dentro de si. Não no que os outros fazem ou pensam, mas em quem você é, em sua essência. O que você escolhe focar cresce, e sua energia se transforma dependendo de onde você a coloca. Se continuar se perdendo nas distrações externas, nos erros alheios, nas críticas e no caos do dia a dia, estará apenas girando em uma roda que não leva a lugar algum. No entanto, quando começa a direcionar seu olhar para dentro, para o seu próprio mundo interior, a realidade ao seu redor começa a se transformar. O mundo que você vê nada mais é do que um reflexo do seu estado de consciência. Cada pessoa, cada situação, cada obstáculo que surge diante de você é uma manifestação daquilo que você carrega dentro. E isso não é apenas uma ideia positiva, é uma verdade profunda que pode transformar sua realidade, se você escolher vivê-la. Quando você deixa de lutar contra o que está fora de seu controle e começa a trabalhar no que está dentro de você, o mundo ao seu redor começa a se alinhar de uma maneira que antes parecia impossível. Muitos acreditam que mudar de vida significa mudar as circunstâncias externas, mudar de cidade, encontrar uma nova pessoa, conquistar mais dinheiro. No entanto, isso é apenas o reflexo. A verdadeira causa de tudo está em você. Tudo começa com o que você pensa, sente e acredita ser possível para si mesmo. Se dentro de você há medo, insegurança ou dúvida, sua realidade refletirá exatamente isso. Mas, se você cultivar clareza, confiança e propósito, o mundo externo se ajustará automaticamente. Como fazer isso? O primeiro passo é aprender a se desconectar das opiniões alheias. O que os outros pensam de você não é sua responsabilidade. O que eles fazem não é sua tarefa. Cada vez que você se perde em como os outros te veem, você se afasta de seu centro. Toda vez que critica, se compara ou sente inveja, coloca sua energia em algo que não pode controlar. Em vez disso, comece a fazer perguntas reais.
O que eu realmente quero? O que estou sentindo agora? Quais pensamentos dominam minha mente? Estou vivendo de acordo com o que desejo para mim? Sua imaginação é uma ferramenta poderosa. Não é uma fantasia vazia, mas a primeira etapa da criação. Tudo o que existe em sua vida hoje passou primeiro por um pensamento, uma imagem interna, uma emoção que lhe deu vida. Então use sua imaginação a seu favor. Imagine com intenção. Visualize a vida que você deseja, não como algo distante ou impossível, mas como algo que você já está começando a viver por dentro. Sinta o que sentiria se já estivesse lá. Isso não é uma perda de tempo. É a forma de treinar sua mente e seu corpo para receber aquilo que você pediu. Claro, isso não significa ignorar a realidade, mas não se definir por ela. Você é muito mais do que suas circunstâncias. Não está limitado pelo que os outros pensam sobre você. Seu verdadeiro poder está em sua capacidade de escolher, uma e outra vez, voltar para si mesmo, para o seu centro de calma, clareza e propósito. Porque quando você muda, tudo ao seu redor muda. E com o tempo você vai perceber. As pessoas que antes te incomodavam não te afetam mais da mesma forma. Os problemas que antes te tiravam o sono agora não conseguem roubar sua paz. O que antes parecia impossível, agora começa a acontecer. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como o vê. Você começou a viver de dentro para fora. E quando você vive assim, com intenção, com presença e com amor próprio, você se torna o criador consciente da sua realidade. Não é mágica, é consciência. Não é sorte, é responsabilidade. É a arte de entender que tudo o que você precisa para transformar sua vida já está dentro de você. O primeiro passo não é mudar o mundo ao seu redor. É voltar para si mesmo. Porque é aí que sempre esteve o verdadeiro poder. 2. O valor de priorizar a si mesmo. Quantas vezes você já disse sim para todos ao seu redor, tentando agradar, e acabou se esquecendo do mais importante, você mesmo? Quero que entenda de uma vez por todas que priorizar a si mesmo não é egoísmo. É uma questão de sobrevivência emocional. Não é ruim dizer não. Não é cruel estabelecer limites. Você está sendo justo consigo mesmo e começando a se curar. Por muitos anos fomos ensinados que pensar em nós mesmos é algo egoísta. Que se realmente amamos os outros devemos dar tudo, mesmo quando estamos ficando vazios. Mas isso não é amor, é autoabandono. E ninguém consegue sobreviver ao abandono de si mesmo sem sofrer consequências. Quando você não se cuida, seu corpo se ressente, sua mente se esgota e sua alma se apaga. Então, de que adianta estar disponível para todos se você não consegue estar para si mesmo? Sua mente é uma máquina poderosa, mas também é uma criatura de hábitos. Se você passou anos colocando os outros à frente, seu cérebro já aprendeu a considerar isso normal. Por isso, quando tenta priorizar a si mesmo, sente culpa. Sente-se mal por descansar, por desconectar, por não responder àquela mensagem imediatamente. Mas essa culpa não é sua. Ela foi aprendida. E assim como você a aprendeu, pode desaprendê-la. Questione tudo o que te fizeram acreditar. Realmente ajudar a todos, até o ponto de se perder, é algo nobre? Ou é uma forma de evitar a rejeição, de se sentir necessário, de buscar validação? Você está se sacrificando ou apenas buscando ser querido a qualquer custo? Olhe para dentro de si. As respostas podem ser dolorosas, mas também são libertadoras. Comece pequeno. Diga não, sem mil explicações. Apague o telefone quando precisar de paz. Reserve uma hora do seu dia só para você, sem sentir culpa. Quando sua mente te disser que você deveria estar fazendo algo mais produtivo, responda com amor. Isso também é produtividade. Cuidar de mim é avançar. Curar é crescer. Reprograme seu diálogo interno. Troque "sou egoísta" por "pensar em mim", por "sou valioso e mereço cuidado". Transforme. Devo estar disponível para todos, por meu bem-estar é minha responsabilidade. Fale consigo mesmo com compaixão, pois o que você repete se torna sua verdade. E se sua verdade não te sustenta, mude-a. Estabelecer limites não vai afastar quem te ama. Vai afastar quem só estava ao seu lado quando você se sacrificava. Não tenha medo de perder quem só estava presente quando você se esvaziava. Agradeça pela partida deles. Porque só quando você limpa o espaço do que drena, pode fazer lugar para o que nutre. Você não está perdendo pessoas,
está recuperando a si mesmo. Quando você começar a priorizar, algo lindo vai acontecer. Você vai deixar de mendigar amor. Vai parar de implorar por atenção, porque vai entender que já é o suficiente. Vai perceber que não precisa se queimar para que os outros brilhem. Você pode acender sua própria chama e, ainda assim, iluminar os outros, mas sem apagar sua luz por ninguém. Esse processo não é imediato. Haverá dias em que você vai retroceder, em que cairá de novo em velhos padrões. Isso é normal. Não se trata de perfeição, mas de constância. A cada vez que escolher cuidar de si, mesmo que um pouco, você estará reescrevendo sua história. Você está criando uma nova versão de si, mais forte, mais consciente, mais livre. E com o tempo você vai parar de sentir culpa por colocar limites. Vai aprender a dizer não com tranquilidade, a escolher a si mesmo sem hesitar. E nesse momento, você não estará apenas melhor consigo mesmo, mas também com os outros. Porque só quem está bem consigo pode dar sem se esvaziar. Só quem se cuida pode cuidar. Só quem se ama pode amar. Então hoje faça um favor a si mesmo. Solte a culpa, abrace seu valor e comece a priorizar. Porque não é egoísmo, é amor próprio. É cura. É sobrevivência. E acima de tudo, é o início de uma vida mais autêntica e plena. 3. A liberdade de ser você mesmo. Você já parou para questionar por que tantas vezes você age em função do que os outros esperam de você? Quantas decisões suas são feitas para agradar ou ser aceito, em vez de serem baseadas no que você realmente quer ou precisa? E no fim, o que você ganha com isso? A sensação de estar se distanciando de quem você realmente é, em busca de um lugar que nunca vai te preencher de verdade. É assim que a busca incessante pela aprovação dos outros pode começar a moldar sua vida e minar sua felicidade. Desde pequenos, fomos educados para nos comportar de acordo com as expectativas alheias. Aprendemos que a aceitação dos outros é um reflexo do nosso valor. E essa ideia foi tão bem impregnada em nós que a colocamos em prática sem nem questionar. O problema é que, no fim das contas, isso nunca vai nos satisfazer, porque não importa quanto nos esforcemos, nunca conseguiremos agradar a todos. E se nossa vida for baseada apenas em agradar, vamos acabar nos traindo repetidamente. Viver preocupado com as expectativas alheias é como andar com uma máscara. Muitas vezes agimos de acordo com o que os outros pensam, até mesmo quando isso nos fere por dentro, tudo para evitar a decepção de quem nos cerca. Mas quantas vezes você se decepcionou com você mesmo por tentar se encaixar em algo que não é a sua essência? A ansiedade, muitas vezes, nasce do conflito interno entre o que você realmente deseja e o que você acredita que deveria fazer para ser aceito. O problema é que, com o tempo, esse desgaste vai afetando sua energia, sua vitalidade. Cada decisão tomada com medo do julgamento alheio só te afasta de quem você realmente é. Você não nasceu para ser um reflexo dos outros. Você nasceu para viver sua verdade, seus valores, seu tempo. E o primeiro passo para isso é perceber que a validação externa não é necessária para que você se sinta completo. É hora de olhar para si mesmo e entender que o respeito mais importante é o que você tem por você. A paz que você busca não está no aplauso dos outros, mas em viver com integridade consigo mesmo. Pare e reflita. Quantas vezes você agiu para agradar os outros e se sentiu vazio depois? Comece a perguntar a si mesmo: estou fazendo isso porque realmente quero ou porque preciso da aprovação de alguém? Essa simples mudança de perspectiva pode transformar sua vida. A liberdade começa quando você deixa de pedir permissão para ser quem você é. E sim, isso pode ser assustador no início, pois você vai perceber que nem todos irão aceitar sua autenticidade. Mas a verdadeira coragem está em ser você, mesmo que isso signifique rejeição. Melhor ser rejeitado pelo que você é de verdade, do que ser aceito por uma versão falsa de si mesmo. Quando você escolhe viver conforme seus princípios, a ansiedade diminui e você se fortalece. Você se torna mais firme, mais claro em suas escolhas e mais autêntico. E é aí que começa uma transformação profunda. Você não depende mais da aprovação dos outros para se mover. Você não precisa ser validado para saber que é valioso. E é nesse momento que a verdadeira paz começa a tomar conta de sua vida. Com o tempo, você vai aprender que não precisa agradar a todos. Você só precisa se agradar. E quando você vive a partir de um lugar de amor próprio e integridade, o mundo externo perde seu poder sobre você.
As críticas não te derrubam mais. As opiniões não te paralisam, porque você sabe quem é. Esse autoconhecimento se torna a sua armadura. Chegou a hora de parar de viver para agradar aos outros. Não se preocupe se eles não entendem seu caminho. Eles não estão vivendo sua vida. Não peça mais permissão para ser quem você é. Porque enquanto você se limita pelo medo do julgamento, você vai perder o tempo que deveria estar aproveitando para viver. Liberte-se, porque quando você para de se preocupar com a opinião alheia, você começa a construir a única opinião que realmente importa, a sua. E é aí, exatamente aí, que começa a verdadeira felicidade. 4. O poder de definir um propósito claro. Você já se deu conta de como muitos dos seus dias passam sem um rumo certo? Como se estivesse navegando sem mapa, esperando que o destino apareça por acaso. Quando não sabemos onde queremos chegar, qualquer caminho parece válido. Mas o mais provável é que você acabe se perdendo em tarefas sem importância, sem saber por que não está progredindo. A verdade é simples. Sem um objetivo bem definido, é muito fácil cair na armadilha da procrastinação e da frustração. O que nos impede de avançar não são as circunstâncias externas, mas a falta de clareza interna. Viver sem um objetivo é como tentar correr sem saber qual linha de chegada você está perseguindo. Você pode até se esforçar, mas sem direção, vai se ver indo em círculos, estagnado, se perguntando por que nada muda. Por isso é fundamental ser específico. O que você quer realmente? Quando quer isso? Por que deseja atingir esse objetivo? E o mais importante, o que está disposto a fazer para alcançá-lo? Se não souber responder com clareza a essas questões, seu objetivo não passará de um desejo vago que se apaga com o tempo. Quando você define sua meta com precisão, sua mente começa a trabalhar de forma diferente. Você deixa de reagir ao que acontece ao seu redor e começa a agir com intenção. Não se trata mais de improvisar, mas de construir um caminho com base em um objetivo que te move a cada dia. Seja esse objetivo pequeno ou grande, o importante é que ele seja claro e bem estruturado. Por exemplo, se você deseja melhorar sua saúde, o que isso realmente significa? Perder 7 quilos? Dormir 8 horas por noite? Comer de forma equilibrada todos os dias? E se quer progredir na sua carreira, o que exatamente isso significa para você? Ascender na sua empresa atual? Mudar de área? Abrir seu próprio negócio? Não basta querer. É preciso traduzir esse desejo em uma meta específica, mensurável e alcançável. E uma vez que você sabe o que quer e por que quer, o próximo passo é o como. Não há objetivo sem plano. Coloque suas metas no papel, divida-as em etapas pequenas e práticas. Cada dia deve ser um passo em direção ao que você deseja. Não é sobre correr sem rumo, mas avançar com propósito. Quando você define um objetivo com clareza, sua energia se alinha com a ação. Você para de perder tempo com coisas que não agregam e começa a dizer não para o que não contribui para a sua jornada. O crescimento acontece quando você tem uma visão nítida do que quer, e os obstáculos, ao invés de te paralisarem, se tornam oportunidades de aprendizado. Hoje, pare de viver à deriva. Defina o que realmente quer. Escreva suas metas. Repita-as para si mesmo todos os dias. Porque quando você tem clareza de onde quer chegar, não há vento que te tire do caminho. Quando você sabe para onde está indo, a mediocridade perde seu poder. Só existe espaço para o crescimento, para a evolução e para um futuro sólido. 5. O poder de desaparecer. Para se encontrar. Você já percebeu como as distrações do dia a dia têm tirado o foco do que realmente importa? Em um mundo onde tudo compete pela nossa atenção, notificações, redes sociais, comparações, opiniões, é fácil se perder no barulho externo e esquecer do que realmente é importante para nós. Como você pode esperar crescer e alcançar seus objetivos se está constantemente sendo interrompido por coisas que não agregam valor à sua vida? A chave para o seu progresso está em se desconectar. Desaparecer não é fugir. É uma estratégia poderosa para se reconectar com quem você é. Para avançar de verdade, é preciso se afastar do ruído e focar em você. Muitas pessoas não alcançam o sucesso porque não sabem a arte de se desconectar. Acha possível construir algo significativo enquanto verifica o celular a cada 5 minutos? Ou respondendo a todos os recados e se preocupando com o que os outros estão fazendo? Isso só vai te dispersar. O crescimento pessoal acontece no silêncio.
Você precisa de tempo com você mesmo, de espaços sem interrupções. E quando começa a eliminar as distrações, a primeira coisa que percebe é o quanto estava gastando sua energia com coisas que não te nutriam. Estava disponível para todo mundo, mas nunca para você. Atendia problemas dos outros enquanto seus próprios sonhos ficavam para trás. E embora parecesse produtivo, por dentro isso estava te consumindo. Nada sólido é construído quando estamos dispersos. Portanto, comece a estabelecer limites. Nem toda mensagem merece uma resposta imediata, nem toda solicitação exige um sim. Você tem o direito de se desconectar, de colocar seu celular no modo avião, mas principalmente de fazer isso na sua mente também. Desaparecer por um tempo não é egoísmo, é disciplina. Você sabe que seu crescimento não vai acontecer enquanto você estiver ocupado demais se entretendo. O progresso vem com foco. Ou você se distrai, ou você se transforma. As duas coisas ao mesmo tempo não são possíveis. É hora de apagar o ruído externo e ouvir o que sua alma tem tentado te dizer. Pergunte-se: o que você realmente quer? Quais são os seus hábitos, seus pensamentos, seus objetivos? Trabalhe em silêncio. Não precisa compartilhar tudo com o mundo. O que você precisa é presença. E a presença se constrói quando você se afasta da superficialidade e mergulha no profundo. Crie momentos sagrados para você. Pode ser 1 hora por dia ou uma tarde inteira, mas que esse tempo seja só seu, sem interrupções, sem distrações. Use esse tempo para se concentrar, planejar, aprender e crescer. Esse será seu refúgio. E é ali que você vai construir a melhor versão de si mesmo. Não no caos, não no scroll infinito, mas no silêncio e no foco. No começo vai ser difícil. Você está acostumado a reagir, a estar sempre conectado. Mas acredite, essa conexão constante está te afastando de quem você realmente é. Quando você finalmente quebrar a dependência do barulho, algo poderoso vai acontecer. Sua mente vai se clarear. Você vai começar a tomar decisões mais firmes, agir com mais direção, e tudo isso vai fazer você avançar muito mais rápido. Porque quando você se concentra em si mesmo, o mundo ao seu redor começa a alinhar-se com seus objetivos. As ideias fluem, a motivação volta, e os resultados começam a aparecer. Você vai parar de perder tempo com o que não te leva a lugar algum e vai começar a caminhar, mesmo que devagar, mas com propósito. E no final, isso vale mais do que qualquer validação externa. Então desapareça. Desapareça do barulho, das redes sociais, das expectativas dos outros, de tudo que te distrai. Porque quando você desaparece de tudo o que está fora, começa a aparecer de verdade dentro de si. E é lá, nesse lugar profundo onde só você está, que tudo começa. Seu foco, sua transformação, seu sucesso. 6. O poder dos resultados silenciosos. Você já percebeu como é fácil falar sobre suas metas e intenções, mas difícil é realmente colocá-las em prática? Vivemos em um mundo onde é comum ouvir sobre planos, promessas e grandes mudanças. Todos têm algo a dizer sobre o que vão alcançar, mas na maioria das vezes, as palavras não geram resultados. O que realmente importa não é o que você diz que vai fazer, mas o que você faz de fato, em silêncio, quando ninguém está olhando, com disciplina e foco. Chega de contar os próximos passos. Você não precisa anunciar seus sonhos para que os outros validem sua jornada. Não precisa da aprovação de ninguém antes de começar. O que você precisa é trabalhar, focar e mergulhar de cabeça no processo. Enquanto outros falam, você avança. Enquanto eles opinam, você constrói. Enquanto esperam aprovação, você produz resultados. O problema de falar demais é que isso pode te dar uma falsa sensação de progresso. Você começa a achar que está fazendo algo só porque falou sobre isso, mas na verdade não está se movendo. E muitas vezes, ao anunciar suas metas, você recebe uma dose de aprovação externa que faz você desacelerar. As pessoas te dizem que bom o que você está fazendo, mesmo que você ainda não tenha feito nada de concreto. Então aprenda a calar. Aprenda a focar sem precisar que todos saibam. Os resultados não precisam de explicação ou defesa. Eles falam por si mesmos. São claros, são tangíveis. Ninguém pode contestar uma realidade que você construiu, passo a passo. E quando os resultados aparecem, o reconhecimento vem naturalmente. As pessoas começam a perceber a mudança, começam a fazer perguntas,
Começam a respeitar o processo que antes ninguém via. Mas isso não deve ser seu motor. Você não trabalha para o aplauso. Você trabalha para você. O foco silencioso é poderoso porque economiza sua energia. A energia que você gastaria explicando, justificando e tentando convencer os outros, agora é investida em criar, melhorar, avançar. E isso vai se notar, mais cedo ou mais tarde. O trabalho constante não pode ser ocultado. O que você faz com amor, com comprometimento e com intenção, deixa uma marca, mesmo que no começo ninguém veja. A chave está em manter-se firme, dia após dia. Não se preocupe com resultados imediatos. Não espere elogios. Mesmo quando você sentir que não está progredindo o suficiente, é nesse momento que você deve continuar, porque os frutos não chegam para quem só quer se exibir. Eles chegam para quem trabalha em silêncio, confiando no processo. Você não precisa competir com ninguém. Não precisa provar nada a ninguém. Só precisa dar o melhor de si todos os dias, sabendo que o esforço de hoje, mesmo que invisível, será visível amanhã. E quando esse momento chegar, você nem precisará dizer "eu te avisei". Sua realidade será a maior prova. Sua vida será a prova. E não se trata de nunca compartilhar nada. Trata-se de saber quando falar e quando agir. Porque na maioria das vezes, agir primeiro é o que te dá o direito de falar depois. Seus resultados te respaldam. Seu caminho tem peso, não pelo que você disse, mas pelo que você conquistou com esforço real. Então pare de perder tempo tentando impressionar os outros. Não fale sobre o que você vai fazer. Faça. Não explique sua visão. Construa-a. Faça isso com orgulho, porque é no silêncio que os gigantes são forjados. É nesse espaço que a verdadeira grandeza é cultivada. Faça isso por você, pelo seu compromisso com você mesmo, pelo seu respeito próprio. Cada passo que você dá em silêncio, cada batalha enfrentada sem espectadores, cada conquista feita sem aplausos, está te moldando. E quando tudo isso se juntar, quando os resultados começarem a falar por você, não haverá necessidade de palavras, porque sua vida já terá dito tudo. 7. Rompa as correntes da mente e redefina sua verdade. Você já parou para refletir sobre quantas vezes você não avança não por falta de capacidade, mas por estar preso a crenças que não são suas? Muitas vezes o que nos impede de crescer não é a falta de oportunidades, mas o peso de ideias que foram impostas a nós e que, sem perceber, passamos a considerar como verdadeiras. Quantas vezes você já pensou, isso não é para mim, eu não sou capaz, isso é impossível? E no fundo, essas ideias não são suas. Elas foram passadas para você desde pequeno, pela família, pela sociedade, pela cultura, sem que você tivesse a chance de questionar. Desde a infância, somos moldados pelo que os outros dizem ser certo, normal ou possível. A família, a escola, a sociedade, todos nos ensinam o que devemos acreditar. Não sonhe tão alto. Melhor ficar com o seguro, dinheiro é ruim, a vida é difícil. E sem perceber, você começa a internalizar essas ideias como se fossem suas, sem jamais questioná-las. Mas chega um momento em que, para crescer, você precisa soltar isso tudo. Assim como limpamos um armário e jogamos fora o que já não usamos, você precisa fazer uma limpeza interna das suas crenças. Porque se não fizer isso, vai continuar carregando um peso extra que não é seu. E ninguém chega longe carregando o que não lhe pertence. Algumas dessas crenças podem parecer tão familiares que você as acredita como suas, mas se olhar mais de perto vai perceber que não são. Crenças como, não sou suficiente, não sirvo para isso, nunca vou ter sucesso. Minha família sempre foi pobre, eu também vou ser. Todas essas não são verdades. São correntes mentais. E você não nasceu para viver preso a elas. O primeiro passo é questionar. Pergunte a si mesmo: isso me empodera ou me limita? Isso me impulsiona ou me segura? Se algo te limita, não importa de onde veio ou quem disse, você tem o direito de deixar isso para trás. Porque ninguém vai construir sua vida por você. Se você quer uma vida nova, precisa ter uma mente nova. Comece a substituir essas velhas crenças. Troque o não sou suficiente por estou aprendendo e melhorando a cada dia. Troque o não posso por ainda não consegui, mas vou conseguir. Troque o sempre foi assim, por eu posso mudar minha história. Essas frases ditas com intenção começam a reprogramar sua mente. O que você acredita, você se torna. E o que você faz constrói sua realidade. Sim,
Vai haver resistência, até dentro de você, porque sua mente está acostumada a esse sistema antigo, e o medo do novo vai surgir. Mas lembre-se, o medo não é sinal para parar. Ele é sinal de que você está saindo da sua zona de conforto. E é exatamente aí, nesse ponto de desconforto, onde começa a sua transformação. Porque uma mente que se abre nunca mais volta ao seu tamanho original. Este processo não é rápido. Crenças profundas não mudam da noite para o dia. Mas você pode começar agora, com uma pergunta, com uma decisão, com um já não mais. Já não mais crenças herdadas. Já não mais limitações que não são minhas. Já não mais repetir padrões só porque sempre foi assim. Hoje você escolhe. Hoje você decide em que vai acreditar. Quando você começa a viver com base nas suas próprias crenças, na sua verdade, algo dentro de você muda. Você se sente mais leve, mais livre, mais você. E esse você verdadeiro, sem máscaras, sem limitações impostas, sem medo de ser diferente, é o que vai avançar. Esse é o que vai romper barreiras, o que vai chegar longe. Então solte. Solte o que não te serve mais. Solte o que não é seu. Solte as vozes que te impedem. Porque sua verdadeira identidade não está no que você aprendeu, mas no que você escolhe acreditar a partir de agora. E quando você escolhe acreditar em si mesmo, tudo muda. Tudo começa. E tudo se torna possível. 8. Liberte-se da voz que te sabota. Você já parou para ouvir a voz que ecoa em sua mente? Aquela que te julga e te castiga por cada erro cometido? Aquela voz que insiste em te lembrar dos seus falhos, como se fossem uma sentença sem fim. Mas se você parar para pensar, essa voz não é você. Ela é uma programação que você aprendeu a carregar ao longo do tempo, uma sombra que te acompanha sem que você perceba. E se não for reconhecida e tratada, essa voz pode sabotar sua confiança, paralisar seu progresso e fazer você acreditar que não merece avançar. A autocrítica destrutiva não é uma forma de crescimento. Não é humildade. É uma forma disfarçada de violência interna. Muitas pessoas acreditam que ser duro consigo mesmo é a chave para melhorar, que se castigarem por cada erro, vão se tornar melhores. Mas a verdade é que ninguém floresce sob castigos. Ninguém evolui se sentindo indigno. A crítica implacável não te empurra para frente. Ela te prende ao passado. É importante aprender a perceber a diferença. Não é a mesma coisa dizer, cometi um erro, o que posso aprender com isso? E dizer, sou um fracasso, nunca faço nada certo. A primeira frase te ensina, te fortalece. A segunda, no entanto, te afunda, te rouba energia e apaga sua motivação. Muitas vezes você nem percebe, porque essa voz crítica se tornou tão familiar que a confunde com sua verdadeira consciência. Mas a consciência verdadeira te guia com amor, não com punição. Quando cometer um erro, porque você vai cometer erros, todos nós cometemos, escolha olhar para si com compaixão. Não com pena, mas com compreensão. Isso significa dizer, sim, falhei, mas isso não define meu valor. Significa se dar a chance de aprender, crescer e tentar novamente sem carregar a culpa, porque a culpa sem ação só serve para te estagnar. E você não está aqui para se estagnar. Você está aqui para avançar. Da próxima vez que essa voz dura aparecer, pare e pergunte, isso está me ajudando a crescer ou me afundando? Estou falando comigo da mesma forma que falaria com alguém que amo? Porque se você não falaria isso para um amigo, por que dizer isso para si mesmo? Você merece compreensão, não julgamento. Você merece ser seu próprio refúgio, não seu inimigo. Mude o foco. Em vez de dizer, não sou bom o suficiente para isso, diga, ainda não consigo, mas estou aprendendo. Ao invés de eu sempre erro, diga, hoje não deu certo, mas vou melhorar da próxima vez. As palavras que você usa com você mesmo moldam seu mundo interno. E se o seu mundo interno estiver cheio de autocrítica, não há motivação que sobreviva. Não se trata de evitar toda crítica, mas de transformá-la em algo útil. A autocrítica construtiva observa, analisa e aprende. Ela não ataca, não condena, não te deixa no chão. Se você aprender a usar essa versão mais amável de si mesmo, vai notar algo importante. Você vai avançar mais rápido. Porque, em vez de perder energia brigando consigo mesmo, vai usá-la para crescer. A autoaceitação não é se render ou se conformar. É reconhecer que seu valor não depende de ser perfeito.
É saber que você pode errar e ainda assim merece amor, respeito e oportunidades. É dar a si mesmo o direito de ser humano, com erros, quedas, imperfeições e com a capacidade de se levantar sempre que necessário. Comece a construir essa relação com você. Seja paciente, seja honesto, mas também seja compassivo. Você é a única pessoa com quem estará para sempre, então não pode continuar se tratando como se fosse seu inimigo. Quando você aprende a ser seu próprio aliado, tudo muda. Suas decisões melhoram, sua autoestima cresce, sua motivação retorna. E você deixa de lutar contra si mesmo para caminhar junto consigo. E é aí que começa o verdadeiro crescimento. Crescer não é se destruir para renascer. Crescer é cuidar de si enquanto você se reconstrói. Então, da próxima vez que essa voz te fizer sentir menos, lembre-se: você não está aqui para ser perfeito. Você está aqui para aprender, crescer e se tornar, a cada dia, uma versão mais consciente, mais forte e mais livre de si mesmo. 9. Da intenção à ação. O poder do tenho que. Você já reparou quantas vezes usa a palavra deveria no seu dia a dia? Deveria acordar mais cedo. Deveria fazer mais exercício. Deveria começar aquele projeto. Essas frases podem parecer inofensivas, mas carregam uma falta de compromisso e urgência. Elas são o reflexo de intenções vagas, de planos que soam bem, mas que não se movem de fato. O problema com o deveria é que ele é flexível. Ele não compromete, não te empurra para a ação. Ele permite desculpas, dá permissão para não fazer. E é justamente aí que mora o perigo. Se você realmente quer mudar, precisa ir além do deveria. Você precisa começar a dizer tenho que, porque o tenho que não deixa espaço para desculpas. Ele cria uma urgência, uma ação não negociável. Quando você diz deveria, você está suavizando a importância da tarefa, transformando-a em algo opcional. É como dizer seria bom, mas sem realmente se comprometer. E assim, muitas metas ficam no papel, sempre adiadas, porque você ainda diz deveria, e esse deveria nunca se torna realidade. Agora, experimente mudar isso. Troque a frase deveria cuidar da minha saúde por tenho que cuidar da minha saúde, porque minha saúde está em jogo. Troque deveria me organizar por tenho que me organizar se quero avançar. A diferença de palavras pode parecer pequena, mas a diferença nos resultados é enorme. O tenho que desperta uma urgência que tira você da passividade e faz sua mente perceber que não é opcional. Algo importante está em risco, e você precisa agir agora. Reflita sobre tudo o que você tem deixado para depois. Todas aquelas coisas que você sabe que deveria fazer, mas que sempre ficam para o futuro. Quantas vezes você repetiu para si mesmo: deveria fazer isso? Muitas, não é? E o triste é que, enquanto continuar pensando dessa forma, essas coisas não vão acontecer, porque sua mente não as vê como urgentes. Ela vê como um talvez, e ninguém constrói uma vida extraordinária com base em talvez. Agora faça esse exercício. Mude o seu discurso. Não diga mais deveria começar aquele curso. Diga, tenho que começar esse curso porque quero crescer, melhorar e não vou esperar mais. Não diga, deveria parar com esse hábito ruim. Diga, tenho que parar porque senão vou continuar estagnado. Não diga, deveria passar mais tempo fazendo o que amo. Diga, tenho que fazer isso porque minha vida não vai se construir sozinha. Cada vez que perceber um deveria, substitua imediatamente. Sinta o peso da nova frase. Essa urgência é o que vai te empurrar quando a motivação falhar. E acredite, a motivação vai falhar, mas o compromisso não. O compromisso nasce quando você torna algo não negociável. Isso não significa sobrecarregar-se com pressões inúteis, mas sim levar sua vida, seus objetivos e seus sonhos a sério. Significa assumir o controle. A diferença entre quem realiza e quem apenas sonha não é talento. É determinação, capacidade de agir mesmo quando não se tem vontade. É transformar o seria bom no agora ou nunca. E quando você começa a viver a partir desse lugar, algo extraordinário acontece. Você começa a confiar mais em si mesmo. Porque quando você diz tenho que fazer isso, você faz. E isso gera respeito próprio, segurança e força interior. Você não precisa mais que os outros te empurrem. Você se torna seu próprio motor. Portanto, deixe de usar o deveria como desculpa e transforme-o em tenho que. Faça isso virar realidade. Faça hoje, mesmo que não seja perfeito, mesmo que tenha medo.
porque cada ação tomada com essa firmeza te aproxima da vida que você merece. E lembre-se, a vida que você deseja não chega com intenções. Ela chega com decisões, ação e urgência. Ela chega com o tenho que não aceita desculpas, apenas resultados. 10. As críticas não definem seu caminho. Você já percebeu que quando alguém diz que você não vai conseguir, na verdade não estão falando sobre você? Estão falando sobre eles mesmos, sobre os medos, inseguranças e fracassos que não conseguiram superar. Eles disfarçam isso de conselho, realismo ou preocupação, mas o que realmente fazem é projetar nas suas escolhas aquilo que não conseguiram resolver em suas próprias vidas. E se você não tem clareza sobre quem é, pode cair na armadilha de acreditar nas palavras deles. Existem pessoas que já não acreditam em si mesmas, que desistiram dos seus sonhos e se acomodaram na mediocridade. E o que acontece quando elas te veem tentando voar? Elas se incomodam. Seu esforço, sua ambição te lembram daquilo que elas nunca se atreveram a fazer, e isso as incomoda profundamente. Por isso, elas criticam. Não porque o que você está fazendo esteja errado, mas porque sua luz as faz questionar o que elas poderiam estar fazendo com a própria vida. Você não veio ao mundo para cumprir as expectativas de ninguém. Você veio para quebrar seus próprios limites. E isso não exige permissão, exige coragem. Coragem para seguir em frente. Mesmo quando ninguém te entende, mesmo quando te ridicularizam, duvidam ou diminuem sua visão. O seu caminho não precisa da aprovação dos outros. Precisa da sua ação. E as críticas só têm poder se você permitir que elas te afetem. Não tome para si o que não é seu. Se alguém te disser que algo é impossível, entenda isso como: eu não sei como fazer isso. Se alguém disser que não vai dar certo, ouça isso como: eu não tenho a disciplina necessária para fazer isso acontecer. Porque o que essas pessoas estão realmente dizendo é: eu não consegui. E não, você não vai conseguir. Elas não estão avaliando suas capacidades, estão projetando suas próprias limitações. Se você absorver as opiniões dos outros como verdades, vai se encher de um medo que não é seu. Vai começar a duvidar de si mesmo, não porque você falhou, mas porque outras pessoas não se atreveram a tentar. E essa seria a maior tragédia: viver uma vida limitada por medos que não são seus. Então, da próxima vez que receber uma crítica, pergunte-se: isso me ajuda a crescer? Essa opinião vem de alguém que construiu algo que eu admiro? Ou de alguém que nunca se atreveu a fazer o que estou fazendo? Não todas as opiniões merecem a sua energia. Aprenda a filtrar e a olhar com clareza de onde vem a crítica. Se ela vem do medo, do ego ou da frustração alheia, deixe passar. Não deixe que isso te toque ou te mude. Porque se você permitir que isso afete seu caminho, vai acabar vivendo pedindo permissão para sonhar, precisando de validação para agir. E essa não é uma forma de viver. Você precisa desenvolver uma força interna tão sólida que nenhuma crítica externa possa te derrubar. E essa força é construída a cada vez que você escolhe continuar, mesmo com dúvidas ao redor, a cada vez que diz: obrigado pela sua opinião, e segue em frente. A cada vez que você demonstra com suas ações o que muitos disseram que era impossível. Porque, quando você alcança seus objetivos, o barulho das críticas se silencia. Você não está aqui para convencer ninguém. Você está aqui para se tornar a melhor versão de si mesmo. Esse processo, por vezes, será solitário e doloroso, mas te levará a lugares que os críticos nunca conhecerão. Eles escolheram o caminho confortável. Você escolheu o caminho corajoso. E isso faz toda a diferença. Siga, mesmo com medo, com dúvidas, com críticas. Siga. Faça com que seus resultados falem mais alto do que qualquer opinião. Faça com que sua constância seja a resposta para todo o ceticismo. No final, as pessoas não vão lembrar do que você disse que ia fazer. Elas vão lembrar do que você fez, do que você conquistou, do que foi capaz de construir com suas próprias mãos, apesar de tudo. E um dia, aqueles que duvidaram de você vão te olhar de forma diferente. Alguns ficarão em silêncio, outros fingirão que sempre acreditaram em você. Mas para esse momento não vai importar, porque você já terá entendido algo que vai te acompanhar para sempre. As críticas não são um limite. Elas são apenas o eco dos medos que você decidiu não carregar. 11. O poder de escolher seu entorno. Você já percebeu o poder das pessoas ao seu redor? O impacto que o ambiente em que você está todos os dias tem sobre sua mente, suas decisões e até suas emoções?
As pessoas que convivem com você não apenas ocupam espaço físico na sua vida, elas ocupam espaço mental. Suas conversas, suas atitudes e suas energias podem estar te impulsionando em direção aos seus objetivos ou, sem que você perceba, te afastando deles. Cada comentário, cada crítica, cada palavra tem o poder de aumentar ou diminuir sua chama interna. Por isso é fundamental ser extremamente seletivo com quem você se cerca. Não podemos dar o luxo de compartilhar nossa jornada com qualquer pessoa. Estar ao redor de pessoas que não acreditam em você, que diminuem seus sonhos ou zombam de seus esforços, é tóxico. Não importa se são amigos de longa data ou até mesmo familiares. Se essas pessoas não contribuem para o futuro que você está criando, se elas só sabem criticar ou reclamar, você precisa se distanciar delas. A energia delas vai te arrastar para baixo, vai te drenar. Toda vez que você compartilha suas ideias com alguém que só sabe dizer "isso é difícil, não acho que vai funcionar, melhor não tentar", você vai se desgastando. Não porque essas pessoas tenham razão, mas porque sua falta de visão começa a fazer você duvidar da sua. E se tem algo que você precisa proteger, é sua mentalidade. Porque é ali que tudo começa. Se você se contaminar com pensamentos pequenos, sua vida também será pequena. Simples assim. Faça uma limpeza silenciosa em sua vida. Observe quem realmente te inspira, quem te desafia a ser melhor, quem te levanta nos momentos de queda. E quem, ao contrário, sempre tem uma desculpa, uma crítica pronta. Não se trata de odiar ninguém, mas de priorizar. Você precisa entender que seu entorno é combustível para seu crescimento. E se esse combustível está contaminado, você não vai longe. Rodear-se de pessoas que te elevam não significa que elas sempre vão concordar com você. Mas mesmo quando te corrigem, elas fazem isso com o objetivo de te ver crescer. Elas têm uma presença que te impulsiona. Suas palavras somam. Suas ações te lembram que o que você busca é possível. Elas não drenam sua energia, ao contrário, elas a alimentam. E isso é ouro. Isso vale mais do que 1000 frases motivacionais. Porque viver rodeado de inspiração diária transforma a forma como você pensa, age e sonha. Se neste momento você sente que não tem essas pessoas ao seu redor, não se desespere. Comece sendo você mesmo essa pessoa. Seja o tipo de pessoa que você gostaria de ter ao seu lado. Quando você se torna a energia que deseja atrair, vai começar a encontrar outras pessoas que vibram da mesma forma. A energia se alinha. Quando você se compromete com o seu crescimento, a vida te coloca em contato com pessoas que também estão nessa jornada. Mas para isso, você precisa soltar. Soltar a necessidade de agradar a todos, soltar a ideia de que precisa permanecer onde não é valorizado só por lealdade ao passado. Soltar o medo de ficar sozinho. Porque muitas vezes, antes de encontrar sua tribo, você precisa passar por um período de silêncio. E esse silêncio, embora desconfortável, é necessário. É nesse momento que você se fortalece, se conhece melhor, se limpa de influências externas. E quando finalmente se rodeia das pessoas certas, você vai perceber a diferença. Vai ter mais clareza, mais motivação, mais ideias, mais força para executar suas metas. Elas vão deixar de parecer tão distantes, porque com apoio real, o avanço se torna mais possível. O caminho ainda é seu, mas agora você não está mais caminhando sozinho. Então faça um favor a si mesmo. Seja seletivo. Seu tempo é precioso. Sua energia também. Não a desperdice com quem não está alinhado com a vida que você quer construir. Você não tem obrigação de carregar ninguém. Você está aqui para crescer. E para isso precisa se cercar de pessoas que te lembrem do seu valor, do que você é capaz e do futuro incrível que você merece. Rodeie-se bem e verá como tudo vai mudar. Porque as pessoas certas não apenas acompanham você, elas te impulsionam. 12. Domine sua mente para transformar sua realidade. Você já parou para refletir sobre o quanto sua mente define a sua vida? Tudo o que você vê, vive, começa dentro de você. Cada resultado que você tem, seja bom ou ruim, é um reflexo direto dos seus pensamentos, das suas crenças e do que você repete, dia após dia, em silêncio, quando ninguém está ouvindo. A mente é tudo. E se você não a dominar, ela vai dominar você. Assim de simples, assim de poderoso. O primeiro território que você precisa conquistar não está lá fora, está dentro de você.
Pode até ser que você tenha talento, recursos e apoio, mas se sua mente estiver sabotando seus esforços, nada disso vai importar. Sua mente sempre encontrará uma maneira de te sabotar, de te parar, de fazer você duvidar de si mesmo e te convencer de que você não é suficiente. Mas, se você treinar sua mente, se a tornar sua aliada, em vez de sua inimiga, não há obstáculo que você não consiga enfrentar. O verdadeiro poder não está no que acontece fora de você, mas em como você processa isso internamente. Cada emoção que você sente nasce de um pensamento. Cada ação que você toma é consequência do que você pensa. Se você vive pensando em limitações, verá limites por toda parte. Mas se você pensa em possibilidades, até no caos, verá oportunidades. A chave está em como você escolhe interpretar a sua realidade. Porque você não pode controlar tudo o que acontece, mas pode controlar como reage a isso. E isso muda tudo. Por isso, é essencial treinar sua mente como se fosse um músculo. Todos os dias. Porque, se você não a treina, o medo, a dúvida e o ambiente ao seu redor o farão. E quando isso acontece, você deixa de ser o protagonista da sua vida e se torna um espectador, esperando que algo mude lá fora, sem perceber que o verdadeiro mudança começa dentro de você. Começa por observar seus próprios pensamentos. Nem todos merecem a sua atenção. Nem tudo o que você pensa é verdade. Muitas vezes a voz que diz que você não pode, que não é o momento, que vai falhar, não é sua voz. É a voz dos seus medos, das experiências passadas, do que outros disseram, ou dos fracassos que você ainda não soltou. E se você não questionar isso, vai continuar acreditando. Agora imagine o que aconteceria se todos os dias você começasse alguns minutos em silêncio, observando sua mente, e, ao invés de começar o dia com preocupação ou com o barulho do mundo, começasse com afirmações poderosas. Sou capaz, estou no controle, tenho tudo o que preciso para avançar. Repetir essas palavras não é auto-engano, é reprogramação, porque o que você repete, você acredita, e o que você acredita, você cria. A visualização também é uma ferramenta poderosa. Feche os olhos e imagine-se alcançando aquilo que tanto deseja. Não como um sonho distante, mas como algo real e palpável. Visualize-se agindo com confiança, superando obstáculos, celebrando vitórias. Essa imagem, repetida diariamente, começa a moldar sua identidade. Seu cérebro não distingue entre o que imagina intensamente e o que vive, e quando sua mente acredita, seu corpo obedece. Dominar sua mente também significa aprender a gerenciar suas emoções. Não se trata de não sentir, mas de não deixar que suas emoções determinem suas ações. A raiva, a tristeza, o medo são naturais, mas você decide se vai se manter neles ou se vai avançar. Você decide se vai reagir de forma impulsiva ou responder com consciência. Esse controle emocional é parte da maestria mental e é algo que se treina como qualquer habilidade. Não busque fora o que você ainda não construiu dentro, porque quando sua mente está forte, você não precisa de condições perfeitas para avançar. Você se adapta, se reinventa, se levanta. As pessoas mais bem-sucedidas não são aquelas que nunca duvidaram, mas aquelas que, mesmo com pensamentos negativos, escolheram seguir em frente. Elas aprenderam que o maior poder não está no mundo, mas na forma como escolhem enfrentá-lo. Então comece hoje. Treine sua mente como treinaria seu corpo. Esteja consciente do que pensa, do que repete, de como fala consigo mesmo. Pratique o silêncio, visualize seu futuro e escolha seus pensamentos como escolhe suas roupas. Porque sua mente não é seu inimigo, é sua ferramenta mais poderosa. E quando você a domina, não apenas domina sua vida, você domina seu mundo. Você já se sentiu preso em um ciclo sem fim, onde nada parece dar certo? Lutando contra o estresse do trabalho, as cobranças da família e as expectativas de todos ao seu redor. Mas aqui vai um detalhe importante. A verdadeira batalha não é contra o mundo. É dentro de você, contra a sua própria mente. É contra aquela voz interna que diz que você não é capaz, que você não vai conseguir. Como vencer essa batalha? A cada pensamento, você escolhe o caminho. Ou toma as rédeas da sua vida, ou se torna prisioneiro dos seus próprios medos. O estoicismo nos ensina exatamente isso. A vencer os limites da nossa mente. A disciplina sobre a dúvida, a ação sobre a inação.
Agora é o momento de transformar sua mente. Vou te mostrar como os estoicos venceram a maior batalha de todas, aquela travada contra eles mesmos. E para marcar este momento de transformação, quero que escreva nos comentários: hoje, escolho vencer a mim mesmo. Isso não é apenas uma frase, é um compromisso, um lembrete do imenso poder que existe dentro de você. Mas primeiro, quero te contar uma história que vai te fazer entender que a maior batalha da sua vida não é contra o mundo, mas contra você mesmo. Em um vale tranquilo vivia um ferreiro chamado Samuel. Durante mais de 30 anos dedicou sua vida ao fogo e ao metal. Seu martelo batia forte contra a bigorna, moldando ferramentas, ferraduras e espadas. Mas o que ninguém sabia era que, por dentro, Samuel se quebrava um pouco mais a cada dia. O medo o consumia em silêncio. Temia que seu ofício desaparecesse, que ninguém mais precisasse de seu trabalho. A cada ano, os clientes diminuíam. As fábricas produziam mais rápido e mais barato. Temia que suas mãos já não fossem firmes como antes, que a idade o tornasse obsoleto. E pior que tudo isso, era a voz em sua cabeça dizendo: você não consegue mais. O mundo mudou. Seu tempo acabou. Aos poucos, Samuel parou de tentar. Sua oficina seguia aberta, mas seu espírito já não estava lá. Cada pedido era um lembrete do que ele acreditava não ser mais. Cada martelada soava como derrota. Até que um dia, algo mudou. Passeando pelo mercado, Samuel viu um velho afiando facas em uma banca simples. As mãos eram rugosas, mas firmes. Trabalhavam com uma precisão impressionante. Consumido pela dúvida, Samuel se aproximou e perguntou: mestre, como consegue continuar depois de tantos anos? O velho sorriu e respondeu: aprendi algo que poucos percebem. A mente se molda como o ferro. Se não a trabalha, ela enferruja. Se não a enfrenta, ela enfraquece. Não é a idade nem a sorte. É você quem decide parar. Samuel insistiu: mas hoje se compra faca em qualquer lugar. O senhor não teme ser substituído? O velho afiador parou, olhou nos olhos de Samuel e disse: facas é o que faço agora, mas sei trabalhar com as mãos. Sei me reinventar. O que sei vale mais que qualquer ferramenta, e enquanto eu tiver vontade, sempre encontrarei um caminho. Aquelas palavras queimaram mais que o fogo da forja. Samuel sentiu como se alguém finalmente tivesse acendido uma luz dentro dele. Naquela noite não conseguiu dormir. Pensou em todas as vezes que deixou o medo vencer, em cada desculpa que o afastou da vida que queria. E entendeu, enfim, ele era o único que poderia se salvar. Na manhã seguinte fez algo que não fazia há muito tempo. Acendeu a fornalha com determinação. Mas dessa vez decidiu ir além. Buscou novas técnicas, criou peças únicas, conversou com os comerciantes da região e percebeu uma verdade simples: as pessoas não querem o comum, querem o que ninguém mais faz. Querem o valor da experiência, da história, da mão firme do artesão. E pouco a pouco, o medo foi embora, como o ferro resfriando na água. Agora, antes de continuar com a primeira lição, eu te pergunto: quantas vezes você já se deixou parar pela própria mente? Quantas vezes acreditou na voz que te dizia que era tarde demais? Você contra você mesmo. Quantas vezes você já acreditou que o mundo inteiro estava contra você? Que o problema era o chefe, a família, a falta de sorte ou as circunstâncias da vida? Essa é a armadilha que muitos caem: buscar culpados lá fora. Mas a verdade é dura e libertadora. Seu maior inimigo não está do lado de fora, está dentro da sua mente. Enquanto você não enxergar isso, vai seguir perdendo a batalha todos os dias. Sua mente pode ser sua maior aliada ou o pior dos sabotadores. É essa voz interna que te prende, que te faz duvidar de si mesmo, que te convence de que você não é capaz. Não é o chefe, não é o governo, não é o passado, é você. E justamente por isso você tem o poder de virar o jogo. Você acha mesmo que Marco Aurélio, em meio às batalhas, se lamentava dizendo: não tenho sorte, o mundo é injusto, ninguém me valoriza? Claro que não. Ele sabia o que os estoicos sempre ensinaram: o único poder real que temos é sobre a nossa própria mente. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará a força. Foi o que ele disse, e viveu. Mas a maioria prefere fazer o contrário: culpar o passado, o destino, o vizinho ou até o cachorro que late demais.
E assim seguem presos. Não porque o mundo os limita, mas porque eles mesmos se aprisionam. Agora pare e reflita. Imagine duas pessoas na mesma situação. Fome, frio, exaustão. Uma pensa: isso é insuportável, por que comigo? A outra encara e diz: essa é a prova que eu precisava. Eu vou superar. O cenário é o mesmo, mas a mente de cada um cria realidades totalmente diferentes. E é isso que acontece com você todos os dias. O obstáculo nunca foi o maior problema. O problema é o significado que você dá a ele. É a história que sua mente inventa sobre o que está acontecendo. Os estoicos entenderam isso como ninguém. Quem domina a própria mente domina a própria vida. Cada vez que você pensa não posso, cada vez que se sabota ou adia o que precisa ser feito, você se enfraquece. Você alimenta o inimigo mais perigoso que existe, aquele que vive dentro de você. Agora se faça uma pergunta sincera. Se sua mente fosse uma pessoa, ela seria sua aliada ou seu maior inimigo? Se cada vez que você quer mudar, essa voz te diz: você não consegue. Já é tarde. E se der errado? Então é hora de admitir. Seu inimigo está te vencendo por dentro, dia após dia. Mas a boa notícia é: você pode mudar isso. E a virada começa quando você para de aceitar cada pensamento negativo como verdade absoluta. Quando você se questiona: isso é real ou é só o medo disfarçado de razão? Outro ponto essencial: não negocie com a dúvida. Cada segundo que você perde pensando se vai ou não, é força que o inimigo interno ganha. Faça. Haja. Antes que sua mente te sabote de novo. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio. Pare de discutir sobre como deve ser um homem bom. Seja um. E mais uma coisa. Preste atenção em como você se trata. Você fala consigo mesmo como falaria com seu melhor amigo? Ou se sabota e se diminui o tempo todo? Seja o seu próprio líder. Se trate com respeito e determinação. O estoicismo nunca foi sobre eliminar as emoções. É sobre dominar a mente para que o medo e a dúvida não controlem suas escolhas. Porque no fim do dia, não existe inimigo mais perigoso que o que mora na sua cabeça. Agora você sabe o segredo dos estoicos. Se você dominar a sua mente, ela deixará de ser seu inimigo e se tornará sua maior força. 2. O medo cresce na espera, mas morre na ação. Imagine a cena. Você olha o celular e vê uma chamada perdida do seu chefe. Um recado curto. Urgente. Precisamos conversar. Na mesma hora, o estômago trava. Sua mente dispara 1000 cenários catastróficos. O que eu fiz de errado? Vou ser demitido? Como vou sustentar minha família? O tempo passa, você paralisa. A cada minuto sem responder, o medo cresce. Mas finalmente você cria coragem, liga de volta e... não era nada daquilo. Na verdade, ele só queria sua opinião antes de tomar uma decisão importante. Só isso. E aí você percebe. O problema nunca esteve do lado de fora. O inimigo era você mesmo. E sejamos honestos. Essa não foi a primeira vez. Nem será a última. Quantas vezes você já se pegou criando um drama inteiro na cabeça por algo que nem aconteceu? Fazemos isso o tempo todo. Quando evitamos conversas difíceis. Quando adiamos decisões importantes. Quando travamos diante daquilo que realmente queremos fazer. Nosso cérebro prega uma peça. Ele nos faz acreditar que há perigo, quando na verdade tudo o que existe é incerteza. Esse instinto até fazia sentido quando o perigo era um leão nos caçando. Mas hoje a maioria dos nossos medos são fantasmas que nós mesmos criamos. E sim, você pode pensar, somos humanos, é normal sentir medo. Verdade, mas isso não justifica viver refém dele. Estudos da Universidade de Colômbia mostraram que quanto mais incerteza sentimos, mais nossa mente inventa histórias trágicas. É a amígdala, parte do cérebro que dispara o medo, trabalhando sem descanso. O problema não é o medo. O problema é a espera. É o tempo que você dá para o medo crescer e te dominar. Mas tem uma saída: agir. O mesmo estudo provou que assim que tomamos uma atitude, o cérebro muda o foco e o medo começa a desaparecer. Sêneca já dizia: o medo nos faz sofrer por coisas que nem sequer aconteceram. Na maioria das vezes, é a antecipação que te destrói, não a realidade. Pensa comigo. Lembra da primeira vez que você andou de bicicleta? O medo de cair, de se machucar, de passar vergonha. Mas só existia uma forma de aprender: subir e pedalar. E sim, você caiu. Mas adivinha? Sobreviveu. O pior aconteceu.
E você viu que não era o fim do mundo. O verdadeiro drama teria sido nunca tentar. Quantas vezes você já travou por medo de dar errado, e quando finalmente fez, percebeu que não era tão difícil assim? É sempre assim. Quanto mais tempo você alimenta o medo, mais ele cresce. Mas quando age, ele desmorona. Por isso, aqui vai o plano de ação para vencer o medo. Contagem regressiva. Quando o medo bater, não pense. Conta de 3 a 1 e faz. Microações. Quebre o medo em pequenos passos. Treine frente ao espelho, visualize. Faça parecer simples. Reescreva a história. Quando sua mente gritar, vai dar errado, responda. Isso é uma chance de me superar. Simples? Muito. E justamente por isso funciona. O medo se vence assim, passo a passo, dia após dia, ação após ação. 3. O maior inimigo está na sua cabeça. Quantas vezes você já deixou uma oportunidade escapar porque sua mente te convenceu de que não era capaz? Quantas vezes você esteve a um passo de algo que poderia mudar tudo, mas no último instante a dúvida te paralisou? E se eu fracassar? E se não for bom o suficiente? E se todos me julgarem? Chega. Isso acaba hoje. A dúvida é um monstro invisível. Não vive no mundo real, vive dentro da sua cabeça. E como todo monstro, ele se alimenta do medo, da sua inação e de cada vez que você escolhe recuar. Imagine-se diante de uma grande porta dourada. Você sabe que atrás dela existe a chance da sua vida, aquele projeto, aquele sonho, aquela pessoa que você sempre quis. Mas antes de abrir, surge um guardião sombrio. Ele não é real, mas parece enorme. Ele te diz: você não está pronto, vai falhar, vai se arrepender. Você escuta, você acredita, e por medo a porta nunca se abre. Agora deixa eu te contar uma história real, minha história. Anos atrás tive a chance de ser promovido. Depois de muito esforço, o momento chegou. Meu chefe me chamou e disse: queremos que você lidere um novo time. Você tem o que é preciso. Era tudo o que eu queria. Tudo pelo que eu tinha lutado. Mas na hora, sabe o que aconteceu? A dúvida apareceu. Será que dou conta? E se eu falhar? Tanta responsabilidade. Melhor pensar mais um pouco. Pedi uns dias para decidir. E a empresa, claro, esperou. No começo foram pacientes. Mas os dias viraram semanas. E eu não decidi. Nem sim, nem não. Até que tomaram a decisão por mim. Deram a vaga para outro. Quando finalmente juntei coragem, era tarde demais. E sabe o que mais doeu? Não foi perder a chance. Foi saber que não perdi para ninguém, só para mim mesmo. Não era falta de capacidade. Era dúvida. Medo. Eu contra eu. Te conto isso não para você sentir pena, mas para te alertar. Não faça o mesmo. Pare de ser o obstáculo entre você e a vida que deseja. Os estoicos sempre souberam disso. O que destrói não é a falta de habilidade, é a falta de confiança. Marco Aurélio escreveu: se está no seu poder, por que temer? Se não está, por que se preocupar? Simples, direto e verdadeiro. Pare de se preocupar com o que foge do seu controle. E nunca mais duvide daquilo que você pode fazer. Sabe como eu venci o monstro da dúvida? Aprendi 2 lições que nunca mais esqueci. Primeira, não dê tempo para a dúvida crescer. Pensou demais? Perdeu. Quando a oportunidade aparecer, conta até 3. E vai. Decida antes que a sua mente te trave. Segunda, depois de decidir, age, mesmo que não se sinta pronto. Por quê? E aqui está o segredo. Você nunca vai se sentir 100% pronto. O medo não desaparece com pensamento ou força bruta. Ele só cai quando você atravessa ele. E acredite, quando você dá o primeiro passo, metade da batalha já está vencida. De coração te digo, não seja você quem vai roubar o que merece viver. Não perca mais uma batalha contra si mesmo. 4. Você não é o que diz. Você é o que faz. Agora pare e pense. Se alguém seguisse seus passos por 1 mês, sem te conhecer, sem saber nada sobre você, o que essa pessoa descobriria? Ela conseguiria entender quais são seus valores, suas metas, o que realmente importa na sua vida? Ou perceberia que o que você fala e o que você faz são 2 coisas completamente diferentes? Todos nós conhecemos alguém assim, cheio de planos, cheio de discursos. Vive dizendo que vai mudar, que está prestes a começar algo grande. Mas os meses passam, os anos também, e a pessoa continua exatamente no mesmo lugar. Falar é fácil. São as ações que definem quem você é de verdade. Pense nisso.
Alguém se apresenta como escritor, mas nunca escreveu um livro. Se diz empreendedor, mas nunca começou um negócio. Se chama de disciplinado, mas não acorda cedo nem uma vez no mês. O que você pensaria? Pois é, o problema é que muita gente confunde intenção com identidade. Mas a verdade é simples. Você não é o que diz, nem o que pensa. Você é o que faz, todos os dias. E não é só uma questão de filosofia. A ciência prova isso. Um estudo da Universidade de Nova York mostrou que, quando falamos com entusiasmo sobre o que vamos fazer, o cérebro libera dopamina, a mesma sensação de prazer de quando conquistamos algo real. Ou seja, só de falar, já sentimos a recompensa, mesmo que nada aconteça de fato. Por isso tem tanta gente viciada em planos, em discursos sobre o futuro, mas incapaz de dar o primeiro passo. É como alguém que compra todas as ferramentas, estuda os projetos, conta para todo mundo como será sua mansão, mas nunca coloca o primeiro tijolo. No começo a mente até comemora, mas depois vem o vazio, a frustração, a decepção consigo mesmo. Anos depois o sonho continua só um plano, porque nunca saiu do discurso. Os estoicos já sabiam disso séculos antes da ciência. Pare de discutir sobre como deve ser um bom homem. Seja um. Escreveu Marco Aurélio. Não fale sobre disciplina. Levante cedo. Não fale sobre mudar de vida. Faça a primeira mudança. Não fale sobre seus sonhos. Trabalhe por eles. Porque no fim ninguém é julgado pelas promessas, só pelos frutos. Um verdadeiro guerreiro não se define pelo que diz, mas pelo que faz. E uma árvore só mostra sua força quando resiste à tempestade. Agora seja honesto. Quantas vezes você já caiu nessa armadilha? Quantas vezes você sentiu que estava avançando só porque falou sobre um plano, porque contou para alguém o que vai fazer? Mas no final não fez nada. Chega. Pare de se prometer o que nunca cumpre. Pare de ser o obstáculo entre você e a vida que quer. Quer mudar? Faça antes de falar. Quer treinar? Vai lá, treina. Depois conta. Quer começar um projeto? Comece. Depois compartilha. Construa hábitos. Eles são o caminho mais seguro para criar a vida que você deseja. Pare de viver no algum dia. Decida o que vai fazer hoje. E faça. Porque no fim do dia você não é o que promete. Você é o que faz, enquanto o resto continua só falando. 5. O mundo não espera. A coragem vem antes da certeza. A vida não espera por quem vive na dúvida. As oportunidades não batem duas vezes, nem perguntam se você está pronto. Elas passam. E se você não agir, alguém vai agir no seu lugar. O que você precisa não são certezas. O que falta é ter coragem de dar o primeiro passo. Tenho certeza que você conhece alguém assim. Sempre cheio de ideias, planos, sonhos. Fala com empolgação sobre o negócio que vai abrir, sobre o grande projeto, mas sempre tem uma desculpa. Ainda não é o momento, ano que vem talvez. E o tempo passa, meses, anos, e o tal sonho continua existindo só na cabeça. Ou aquele amigo que sempre fala em se mudar, recomeçar, conhecer novas pessoas, viver algo novo. Mas no fim ele sempre diz: e se der errado? E se eu não me adaptar? E quando você ouve, tudo soa como o que realmente é. Desculpas. Agora seja sincero. E você? Quantas vezes já fez o mesmo? É fácil ver nos outros. Difícil é admitir na gente. O erro está em esperar por um sinal claro, por aquele momento perfeito em que tudo faça sentido. Mas esse momento nunca chega. A clareza não vem antes da ação. Ela vem depois que você começa. Marco Aurélio já sabia disso quando escreveu: se você esperar sempre fazer a escolha perfeita, vai perder muitas oportunidades de agir. E Epicteto reforçou: não explique sua filosofia, viva ela. O mesmo vale para a vida. Pare de falar do que vai fazer e comece a fazer. Porque a verdade mais dura é essa: não é o mundo te bloqueando. Não são as pessoas. Não é falta de chance. É você. Sua dúvida. Sua indecisão. Sua necessidade de ter tudo sob controle antes de começar. Quer sair disso? Então faça o que tem que ser feito, mesmo sem ter certeza. E não estou dizendo para você pular de paraquedas se tem medo de altura. Comece pequeno. Quer mudar de trabalho? Manda o currículo. Quer aprender um idioma? Aprenda 10 palavras hoje. Você não precisa enxergar o caminho todo. Só o próximo passo. Pensa num corredor enfrentando uma neblina densa.
Ele não enxerga o final da estrada, mas vê o suficiente para dar mais um passo. E é só isso que ele precisa fazer: seguir em frente. Se a dúvida é grande demais, estabeleça um prazo para decidir. Porque se você deixar, sua mente vai sempre achar um motivo para adiar. Quer um conselho direto? Para decisões pequenas, dê a si mesmo 1 hora. Para decisões maiores, 24 horas. Seja razoável, mas não dê tempo demais para o medo te dominar. A diferença entre quem realiza e quem fica para trás não é talento nem sorte. É que os que vencem têm coragem de agir antes de se sentirem prontos. Sêneca disse: não é que as coisas sejam difíceis e por isso não nos atrevemos. É porque não nos atrevemos que elas se tornam difíceis. O caminho só clareia quando você se move. Agora me diz, o que é que você vem adiando há tempo demais? 6. O medo é uma sombra que você mesmo cria. Existe uma antiga fábula sobre um vilarejo que vivia aterrorizado por uma criatura que, diziam, habitava nas colinas. Uma besta gigantesca, de garras afiadas e olhos brilhantes, espreitando na escuridão. Ninguém jamais havia visto essa criatura de perto. Mas o medo passava de geração em geração. Se você cruzar as colinas ao anoitecer, nunca mais voltará. Era o que diziam. E por medo, ninguém ousava atravessar, nem mesmo quando alguém precisava levar comida ou socorrer um familiar do outro lado. Até que um dia um viajante chegou ao vilarejo. Curioso com aquela história, decidiu ver com os próprios olhos. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, pegou uma tocha e partiu em direção às colinas. Cada passo ecoava no chão úmido, a respiração pesada. Mas ele seguiu. E então lá estavam, 2 olhos brilhando no escuro. A lenda era real. O coração disparou, as pernas tremiam. Por um instante pensou em fugir, mas ao invés disso avançou. Com a tocha firme nas mãos, se aproximou da temida criatura. E quando chegou perto o suficiente, descobriu a verdade. Não havia monstro algum. Os olhos brilhantes eram 2 pedras refletindo a luz da lua. O corpo da criatura, apenas o tronco de uma árvore retorcida pelas sombras. Ali parado, ele entendeu tudo. O monstro nunca existiu. O que dominava aquele povo era o medo. Só o medo. E, amigo, assim funciona o medo na sua mente. Uma sombra que parece enorme, perigosa e invencível, mas que só te paralisa porque você mesmo dá poder a ela. Marco Aurélio já dizia: se algo externo te angustia, o problema não está na coisa em si, mas na importância que você dá a ela. E você pode revogar isso a qualquer momento. Mas como é difícil enxergar, a gente se diz: não estou pronto. E se eu fracassar? E se não for suficiente? Vemos sombras e, sem pensar, chamamos de monstros. Quantas vezes você já acordou no meio da noite, viu uma sombra no quarto e imaginou o pior? Mas bastou acender a luz e percebeu que era só uma cadeira, um casaco. O medo é igual, não existe, até o momento em que você decide acreditar nele. E a única forma de provar que ele é só uma sombra é avançando na direção dele. Cada vez que você recua, o medo cresce. Cada vez que você evita agir, fortalece a prisão que criou para si mesmo. Então faça o contrário. Quando o medo sussurrar que você não consegue, faça. Agora, sem dar tempo para ele crescer. Pare de acreditar nas histórias que sua mente inventa. Comece a escrever você mesmo o final. Quando a sombra parecer grande demais, chegue mais perto. Você vai ver que tudo não passava de um reflexo da escuridão dentro de você. Porque no fim, como na fábula, a besta nunca esteve lá fora. Ela só existia na sua cabeça. E quem segura as correntes dela é você. 7. O que dói não é mudar, é ficar onde você não pertence. O medo da mudança. Sempre parece mais fácil ficar onde está, mesmo sabendo que ali não é o seu lugar. Quantas vezes você já se pegou preso numa situação, num lugar, ou até numa versão de si mesmo, sabendo que aquilo não te faz mais bem? Mas continuou. Por medo de mudar? Existe uma velha história sobre uma águia que, ao envelhecer, se viu diante de uma escolha. Suas garras já não tinham força. O bico estava curvado demais. As penas pesadas dificultavam o voo. Ela sabia que, se não fizesse algo, morreria. Tinha 2 opções: aceitar a decadência ou enfrentar um processo doloroso de renovação. E ela escolheu o segundo. Voou até o topo de uma montanha e se isolou. Lá quebrou o próprio bico contra as pedras. Esperou em silêncio até ele crescer forte novamente. Com um novo bico, arrancou suas garras velhas e, por fim, arrancou uma a uma as penas pesadas. Meses depois, renasceu.
mais forte, mais leve, pronta para voar novamente. Dura essa história, não? Mas o recado é simples. O que dói não é o processo de mudança. O que realmente destrói é ficar parado onde você já não pertence. O problema é que nos apegamos à rotina, ao conforto, mesmo quando ela nos sufoca. Nos convencemos de que amanhã a gente muda. Agora não é o momento. Mas como disse Sêneca, enquanto perdemos tempo duvidando e adiando, a vida está passando. A grande verdade é que você não precisa lutar contra a mudança. O que você precisa é vencer o medo da mudança. Vencer essa voz que te diz que não consegue, que é tarde demais, que vai doer demais. Agora me responde, quanto tempo mais você vai aceitar viver abaixo do que merece? Quanto tempo vai calçar sapatos apertados, só porque é mais cômodo suportar a dor do que ter o trabalho de tirá-los? No começo incomoda, depois cada passo vira uma tortura. Mas você segue porque parar significa enfrentar o desconforto de mudar. Mesmo que mudar seja o que te liberta. E é assim na relação que já não funciona. No trabalho que você odeia. Na versão antiga de você que já não serve mais. Você tem medo do que vai doer mudar? Seja honesto. E o quanto tem doído ficar do jeito que está? Se a mudança parece grande demais, guarda isso aqui com você. 3 regras simples para te lembrar de quem você é. E do que é capaz. Primeira, quebre algo hoje. Não literalmente. Mas um hábito, uma crença, uma desculpa. Nada novo nasce se você não largar o que te prende. Segunda, se jogue no que te incomoda. Se o fácil funcionasse, você já teria a vida que deseja. O desconforto é o que te faz crescer. Terceira, decida antes de se sentir pronto. O momento perfeito não existe, nunca existiu. O sucesso é de quem age mesmo com dúvida, mesmo com medo. Agora eu te pergunto, vai continuar suportando o peso de uma vida que não é mais sua? Ou vai ter coragem de mudar? A decisão é só sua. E eu, de coração, confio que você é mais forte do que pensa. 8. Ninguém vai te salvar. E isso é libertador. Olha ao redor, você vê alguém carregando um cartaz escrito: "Vim resolver a sua vida?" Não, e nem vai ver. Desde pequenos fomos ensinados a acreditar que se algo der errado, alguém vai vir nos salvar. Os pais, o chefe, o governo, o parceiro, a sorte. Sempre esperando por alguém ou alguma coisa. Mas quando a vida te acerta de verdade, você percebe o que ninguém te contou. Você está sozinho nessa batalha. Dói, eu sei. Mas essa é a verdade que liberta. Esperar por um salvador só te mantém preso, dependente, à deriva, como quem se perde no meio do mar, olhando para o horizonte, torcendo por um bote. Mas e se esse bote nunca vier? Você vai ficar ali esperando, ou vai começar a nadar? Você acha que Epicteto, nascido escravo, esperou alguém libertá-lo? Sem direitos, sem oportunidades. Ele tinha todos os motivos para desistir. Mas ao invés disso, fortaleceu a mente até se tornar um dos maiores filósofos da história. Ele entendeu o que os estoicos sempre souberam. Colocar sua vida nas mãos dos outros é a pior prisão que existe. Marco Aurélio disse: olhe para dentro. É lá que está a fonte do bem. E ela nunca para de jorrar se você tiver coragem de buscá-la. Mas a gente prefere esperar. Esperar pelo reconhecimento no trabalho, sem se posicionar. Esperar que o amor da nossa vida apareça, sem dar um passo. Esperar acordar motivado, como se a disciplina caísse do céu. Sabe qual é a verdade? Ninguém vai te empurrar. Ninguém vai fazer por você. E é aqui que a luta começa. Você contra você mesmo. Quantos anos mais você vai perder esperando? Pensa num escalador preso numa parede de pedra. Ele pode esperar uma escada mágica. Se parar por muito tempo, a força acaba. E ele cai. O único jeito é buscar com as próprias mãos o próximo apoio e puxar o próprio peso. Então para de esperar o salva-vidas. Salve a si mesmo. Quer oportunidade? Crie. Quer aquele emprego? Envie o currículo. Quer empreender? Dê o primeiro passo hoje. Quer aprovação? Pare de precisar dela. Se ninguém acredita em você, ótimo. Prove que estão errados. Porque é assim que os grandes da história começaram. Sozinhos, sem apoio, sem recursos, mas com algo inabalável, uma decisão de não depender de ninguém. E se você pensa, mas eu não sei o que fazer, escuta bem, não importa. Comece de qualquer jeito. Não existe plano perfeito. Você acerta o rumo no caminho. Mas se não se mexer, vai continuar exatamente onde está agora. E aqui vai o que ninguém te fala. O dia que você parar de esperar por um salvador, vai descobrir a maior verdade de todas. Você nunca precisou de um.
9. Pare de reclamar. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Reclamar é fácil. Melhor ainda, é de graça. Não exige esforço, te dá uma sensação momentânea de alívio. E por alguns segundos, você até se sente no controle. Mas sabe o que a reclamação nunca vai fazer por você? Resolver seus problemas. Pensa bem, você conhece alguém que mudou de vida só reclamando? Alguém que alcançou o sucesso dizendo: a vida é injusta, nada dá certo para mim. Tomara que tudo mude um dia? Você e eu sabemos a resposta. Reclamar é uma armadilha, um poço fundo onde muita gente se joga e passa anos lá sem sair do lugar. Porque quanto mais você reclama, mais justifica sua própria inação. Se o problema é o governo, o mercado, a sorte, então não tem nada a fazer, certo? Errado. Aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Ninguém te deve nada. A vida não te deve sucesso, reconhecimento ou felicidade. O que você conquistar será porque decidiu assumir a responsabilidade por si mesmo. E não precisa acreditar em mim. Ouça o que disse Epicteto. O tolo culpa os outros pelos próprios fracassos. Quem começa a evoluir, culpa a si mesmo. O sábio não culpa ninguém. Porque o problema real da reclamação não é o barulho, é o que ela faz com você. Você, com certeza, conhece alguém assim. Nada nunca dá certo, tudo é culpa dos outros, sempre tem uma desculpa pronta. O trabalho é ruim? É o mercado, ninguém contrata. O relacionamento é tóxico? Mas todo casal tem problema. Quer mudar de vida? No meu caso é mais difícil. Percebe? Sempre tem uma justificativa para ficar exatamente onde está. Mas eu te digo, você não está aqui para isso. Você não está aqui para viver à margem, esperando o mundo resolver sua vida. A diferença entre quem cresce e quem se arrasta é simples. Uns assumem o controle. Outros se escondem atrás da reclamação. É como estar numa tempestade segurando um guarda-chuva furado. Você pode ficar ali, reclamando da chuva, do vento, do azar, ou pode largar o guarda-chuva e correr para se proteger. A tempestade não vai parar só porque você está reclamando. Mas você sempre pode fazer algo a respeito. O que a reclamação faz de pior? Te enfraquece. Rouba de você o poder de mudar. Te convence de que não tem saída, quando a verdade é que tem, sim. Odeia o seu trabalho? Estuda, aprende algo novo e busca outra oportunidade. Não está feliz com seu corpo? Começa a treinar hoje. Não segunda-feira, não quando der vontade. Hoje, se a relação te destrói, sai dela agora, porque ninguém vai aparecer para salvar você. E com o tempo vai piorar. Tudo se resume a isso. Assuma a responsabilidade por si mesmo. Vai ser difícil? Vai. Vai levar tempo? Com certeza. Mas a verdade é que só você pode fazer por você. Ninguém mais. Na próxima vez que a vontade de reclamar aparecer, se faz uma pergunta. O que eu posso fazer a respeito? Se a resposta for nada, aceite e siga em frente. Se houver algo a fazer, faça. Mesmo que seja desconfortável. Mesmo que pareça difícil. Faça agora. E se não quiser fazer nada, então pare de reclamar. Porque a reclamação sem ação é só perda de tempo. A vida não muda porque você grita, chora ou se lamenta. Ela muda quando você decide mudar. 10. Seja alguém em quem você confiaria. Deixa eu te contar uma história. Igor e Lucas eram amigos desde a faculdade. Lucas era aquele cara carismático, cheio de ideias, sempre falando de planos grandiosos para o futuro. Um dia a gente vai fazer algo grande, irmão. Confia. Dizia isso toda semana. E Igor acreditava. Lucas falava com tanta energia que parecia impossível não dar certo. Mas tinha um detalhe. Lucas falava muito e fazia pouco. Primeiro foi o negócio que nunca saiu do papel. Depois aquela viagem prometida, sempre adiada. Cada plano começava com empolgação e terminava em desculpas. Anos depois, Lucas marcou mais um encontro. Agora é sério, Igor. Tenho algo grande. Quero te recompensar por tudo. Igor foi mesmo desconfiando. Chegou no horário, pediu um café e esperou. Passou meia hora e veio a mensagem. Irmão, mal aí. Não tô bem. A gente fala outro dia. Igor respirou fundo. Não era raiva o que sentia. Era decepção. Não pelo plano furado, mas porque naquele momento ele percebeu a verdade. Não dá para confiar em quem nunca cumpre o que promete. Agora me diz, parece óbvio, não? Se alguém não faz o que fala, você para de confiar.
Mas por que é tão difícil enxergar isso quando quem te decepciona é você mesmo? Quantas vezes você se prometeu começar algo, a academia, o curso, o projeto, e terminou o dia com o velho, amanhã eu começo? E aí vem a pergunta que dói. Você confiaria em alguém que te trata do jeito que você se trata? Sêneca já dizia, as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Você confia em quem age, não em quem fala. Pensa naquele amigo que vive dizendo que vai mudar de vida, mas nunca faz nada. Naquele colega de trabalho que sonha alto, mas não dá um passo. Pois é. E se você for essa pessoa, é aí que a batalha vira pessoal. Cumprir com os outros é importante. Cumprir consigo mesmo é essencial. Porque sabe o que acontece quando você se trai? Quando promete e não cumpre. Você perde o bem mais valioso, a confiança em si mesmo. Epicteto foi direto. Não explique sua filosofia, viva ela. Confiança se constrói com ações. Cada vez que você cumpre o que promete, sobe um degrau. Cada vez que falha, desce 3. Então guarda isso. Primeiro faça o que diz, sem desculpas. Sem amanhã eu começo. Cumpre. Por você. Segundo, encare o desconforto. Porque toda vez que foge do difícil, você se enfraquece. Mas quando enfrenta, prova para si mesmo que pode contar contigo. E sabe o melhor? Não importa se você falhar. O que conta é que você tentou. Confiança se constrói assim, fazendo, errando, tentando de novo, mas nunca parando. Pare de se sabotar com promessas vazias. Se trate como alguém que você respeita. Seja a pessoa em quem você apostaria tudo. Porque se você não confia em si, é porque até agora você mesmo se mostrou que não pode confiar. Mas a boa notícia? Isso muda. A partir de hoje. Então me diz, vai continuar repetindo os mesmos erros? Ou vai tomar o controle e provar que desta vez é diferente? Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu sou o meu melhor aliado. Quero saber quem são os guerreiros de alma estoica que ficaram até o final. E lembra, a verdadeira batalha nunca foi contra o mundo, sempre foi contra você mesmo. Contra suas dúvidas, suas desculpas, e essa versão sua que se contenta com menos. Agora decide, vai continuar se traindo, ou vai agir como quem merece vencer? Se for para mudar, começa agora. 11. Domine a arte da persistência. Porque o mundo é de quem não para. Existe uma verdade simples, mas brutal. Não é o mais inteligente nem o mais talentoso que vence. É o que não para. A vida não premia quem começa cheio de energia e empolgação. A vida premia quem continua. Mesmo quando a empolgação acaba, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra. Olha ao redor. Quantas pessoas brilhantes você já viu desistirem no meio do caminho? Gente com potencial, ideias incríveis, força para fazer acontecer, mas que pararam na primeira queda, na primeira frustração. O erro é achar que só vale a pena continuar quando tudo está dando certo. Que se ficou difícil, é porque não era para ser. Mas amigo, a verdade é o oposto. Se está difícil, é porque agora você entrou no jogo de verdade. Marco Aurélio já dizia, o obstáculo é o caminho, não é o que você deve evitar, é o que você precisa enfrentar. Porque ali, no meio da dor, da dúvida e do cansaço, é onde você se transforma. O que separa quem vence de quem assiste é simples. Uns se levantam toda vez que caem. Os outros se conformam. E eu te pergunto, qual desses dois você vai ser? Porque a realidade é uma só. Persistência não é sobre continuar quando você quer. É sobre continuar mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Nos dias bons, qualquer um caminha. Mas o que te constrói, o que molda a sua força, são os dias ruins. Aqueles dias em que você levanta sem vontade, sem motivação, sem ânimo, e ainda assim faz o que tem que ser feito. Aí sim você começa a entender o verdadeiro poder da persistência. Sabe aquele cara que você admira, aquela pessoa que chegou onde você quer chegar? Não foi sorte. Foi porque ele não parou. Ele também pensou em desistir. Também teve medo. Também se sentiu pequeno. Mas ele seguiu. Deu mais um passo. E depois outro. E depois outro. Até a vitória se tornar inevitável. É assim que funciona. Não tem mágica. Não tem atalho. Tem coragem. Tem disciplina. Tem constância. Então guarda isso. Ou você aprende a suportar a dor do esforço, ou vai viver o resto da vida com a dor da frustração. Você decide. O que dói mais? Levantar todo dia e fazer o que precisa ser feito,
Ou olhar para trás daqui a 10 anos e perceber que você mesmo se sabotou. Você não precisa ser o mais talentoso, nem o mais inteligente, nem o mais sortudo. Você só precisa ser aquele que não para, aquele que segue, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo na dúvida. Porque no fim das contas, o mundo pertence a quem não desiste, a quem entende que o sucesso não é sobre começar, é sobre continuar até o final. 12. Pare de se comparar, a corrida é só sua. Sabe por que muita gente desiste antes de chegar lá? Porque fica o tempo todo olhando para o lado, medindo o próprio valor pelo sucesso dos outros. E esse é um dos maiores venenos que você pode tomar. Você vê alguém crescendo, conquistando, vencendo, e sua mente começa. Olha onde ele já chegou e eu aqui. Ela tem tudo, eu nunca vou conseguir. É fácil para eles, eu é que nasci no lugar errado, na hora errada. Mas a verdade é, ninguém começa do mesmo lugar. E ninguém está correndo a mesma corrida que você. A única comparação justa que existe é entre quem você era ontem e quem você é hoje. O problema é que a gente só enxerga o palco do outro, o sucesso, a vitória, a vida perfeita nas redes sociais, mas ninguém vê os bastidores. Ninguém vê o quanto aquela pessoa caiu, quantas vezes pensou em desistir, o preço que pagou para chegar onde chegou. Você não sabe o que tem por trás daquela conquista, e vou te dizer, não importa. Porque essa não é a sua história. Enquanto você perde tempo se comparando, tem alguém lá fora avançando, mesmo sem se sentir pronto, mesmo sem ter tudo o que você acha que precisa para começar. A real é simples. Quanto mais você se compara, mais perde a chance de construir a sua própria jornada. Sabe o que os estoicos ensinavam? Que a paz vem quando você foca no que depende de você e ignora o que está fora do seu controle. O sucesso dos outros não depende de você. O que os outros têm, conquistaram ou perderam, nada disso muda a sua vida. O que muda a sua vida é o que você faz, todo santo dia. Então para de olhar para o lado. Para de medir sua vida com a régua de alguém que vive outra realidade, outra história, outra luta. Olha para dentro. Vê onde você estava ontem e onde você pode chegar se decidir dar mais um passo hoje. Porque a corrida é só sua. E sabe o que mais? Quando você entende isso, o peso das comparações desaparece e o caminho fica mais leve. Você começa a correr por você, por quem você quer se tornar. E no final, é isso que vai fazer valer a pena. Então me responde, vai seguir preso na corrida dos outros ou vai assumir a sua própria jornada e correr até o final? Lembre-se, o único adversário que importa é a versão de você mesmo que se recusa a crescer. 13. A disciplina sempre vence o talento. Sabe o que separa quem chega lá de quem fica pelo caminho? Não é o talento, é a disciplina. O mundo está cheio de gente talentosa, inteligente, criativa, mas que não sai do lugar porque vive escrava da própria vontade. Faz quando tem vontade. Para quando se cansa. Desiste quando fica difícil. O talento é um presente, mas a disciplina é o que transforma esse presente em resultado. Sabe por quê? Porque a vontade é fraca. Ela vem e vai. Hoje você acorda motivado, amanhã não. Hoje você quer fazer, amanhã você arruma desculpas. E se a sua vida depende da sua vontade, já era. Você está perdido. É a disciplina que te salva. É ela que te faz levantar da cama mesmo quando o corpo pede para ficar. É ela que te coloca para treinar mesmo quando a mente diz deixa para amanhã. É ela que te faz agir mesmo quando ninguém está olhando. Marco Aurélio já dizia, faça o que tem que ser feito. Não como um escravo, mas como alguém que foi feito para isso. Porque a verdade é uma só. O sucesso não escolhe o mais talentoso. Escolhe o mais constante. Aquele que entendeu que o segredo não é fazer muito em um único dia, mas sim fazer um pouco, todo dia. E é aqui que vem uma das frases mais verdadeiras que você vai ouvir. O trabalho duro compensa o trabalho deficiente. E a áskese é apenas um processo da mudança. Porque é isso que a disciplina faz. Ela compensa a falta de talento, a falta de recursos, a falta de sorte. E transforma você, dia após dia, no que você escolheu ser. Quer saber quem vai chegar mais longe? Não é o cara brilhante que fala bonito. É o que vai lá e faz o básico, todo dia, enquanto os outros esperam o momento certo. O talento te dá um ponto de partida. A disciplina é o que te leva até o final. Então se pergunta agora, você está esperando sentir vontade?
Ou vai decidir que a partir de hoje você faz, com vontade ou sem vontade, porque a sua missão é maior que o seu humor. Lembre-se, quem domina o próprio corpo, a própria mente e o próprio tempo, já venceu metade da guerra. O resto é só questão de tempo. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!